Olá, meus irmãos, Shalom, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem tranquilos. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, de um assunto rico, de uma história maravilhosa que está contida ali no livro de Neemias, tá? De um momento importante para a nação de Israel, para a cidade de Jerusalém, para o povo de Deus e para a nossa interpretação de muitas coisas, tá? Então a gente vai focar aqui em entender o que é avivamento. A gente vai usar essa história para entender o que é avivamento do ponto de vista das Escrituras Sagradas, de como Deus moveu o avivar do seu povo ao longo das dispensações. E a gente vai falar de propósito, não de propósito vago, né? A propósito, não. Do propósito que Deus descreve desde a primeira linha da Bíblia até a última palavra, até o ponto final. O que Ele está demonstrando para a gente de modelo, o que Ele deixou claro para a gente que é o caminho que nós devemos trilhar, tá bom? Então nós vamos usar essas 12 portas de Jerusalém no mesmo sentido que Neemias fez, que é um sentido de restauração. Nós vamos entender o significado dessas portas para que a gente possa analisar nossa vida no contexto geral e saber como ela se aplica, cada porta dessa aí, como elas se aplicam em áreas diversas da nossa vida, para que a gente possa fazer aí um compilado para manter a nossa saúde espiritual em dia, tá? Esse é um conteúdo direcionado não só para quem entende muito da palavra, ou quem tem um relacionamento muito profundo com a palavra, mas ao contrário, a gente quer alcançar todas as pessoas, até você, se não for cristão, cara, fica aí parado, com certeza Deus vai mover alguma coisa no teu coração para que você entenda e relacione isso com a sua vida, e quem sabe não é esse momento que algumas dúvidas caiam, para que você possa integralmente aí trilhar o caminho do Senhor Jesus, tá? Então eu te convido a continuar no vídeo, vamos com a gente, vamos estudar um pouquinho, e espero que esse estudo te abençoe. Vamos lá? Então, seguindo aqui no nosso estudo, não tem como falar de 12 portas de Jerusalém se nós não falarmos dela, né? Da Jerusalém. Então, assim, é uma cidade milenar, né? Que contém uma história muito rica, muito profunda, difícil de você até, se você tiver muito tempo disponível para falar, é complicado de você fazer uma análise muito completa, né? Isso aí eu deixo para grandes historiadores aí que a gente tem, grandes mentes aí que se dedicaram a estudar de fato a história arqueológica, a coisa mais aprofundada nesse sentido. Nós vamos olhar para a Escritura para entender o que é Jerusalém, né? Do ponto de vista ali da Bíblia para a gente. Será que é só uma cidade? Deus está falando só de um pedaço de terra, daquelas paredes? Será que o Senhor está instruindo a gente de que a gente deve se apegar àquele lugar, fazer viagens todos os anos para tocar naqueles muros? Será que a gente deve ir para lá, se banhar naquelas águas? Esse é o objetivo? Claro que não. Jerusalém, ela tem um significado muito mais profundo do que isso, né? Quando a gente olha para a Escritura, a gente vê que o Senhor vai tratar Jerusalém como se fosse uma pessoa. Várias vezes o Senhor vai se referir a ela como alguém mesmo. E o que Ele está fazendo? Está falando para a gente, né? A gente sabe que quando a gente olha ali para os registros veterotestamentários, a gente sabe que tem uma sombra de um conhecimento ali, né? Aqueles nossos irmãos, essas grandes histórias que ocorreram ali, estava preparando, apontando para o que seria revelado plenamente em Cristo, né? Então, se você não tem ainda essa ideia, é assim que funciona. Então nós temos a Torá, nós temos a lei, nós temos os profetas e todos os registros históricos ali, né, e poéticos a respeito de todas as dispensações do Senhor. Nós temos Jesus trazendo essa revelação e começando a partir dele ali, depois que desce o Espírito Santo, a igreja tomar sua forma para continuar nas dispensações até que tudo se consuma, tá? Então, eu acho que essa é a timeline para que você tenha bons estudos e um bom entendimento do que a Bíblia fala, sem precisar ficar agarrado nessas bengalas, né? Recebendo migalha do que algumas pessoas interpretam, da forma criativa que elas têm de relacionar certos textos, porque a Bíblia ela tem uma mensagem, tá bom? Ela tem uma mensagem para você. Deus, nós somos de uma geração que nós já temos um trabalho
pronto, né? Eu recebi um trabalho pronto, tá? Eu não sou tão velho assim. Eu recebi um trabalho pronto. Tenho várias versões da Bíblia, eu tenho aplicativos que eu posso usar para fazer estudos. Eu tenho um software aqui no computador onde eu posso fazer um estudo da língua hebraica, eu posso conectar com o grego também, longe de ser um especialista nessas línguas, né? Mas para poder entender a essência das palavras, será que o texto queria dizer aquilo mesmo? Existe uma mensagem na Escritura. Então Deus, ele não está improvisando ao longo da história, tá? Ele não está modificando a sua forma de agir porque ele vê que isso aqui não deu certo, deixa eu mudar um pouquinho. Não, estava tudo estabelecido, só que cada coisa tem o seu tempo, suas dispensações, tá? Isso aqui não é o foco do estudo, mas existem as dispensações do Senhor, seus tempos determinados, para que essas camadas de revelação elas venham aparecendo, venham surgindo, se manifestando, para nos demonstrar que o plano do Senhor está em curso, em pleno curso. Amém? Então, assim, uma dica para você entender bem a Escritura é isso, tá? Leia a lei, leia lá o Pentateuco, né? Leia os registros históricos, leia os profetas. É muito importante uma leitura dos profetas, daquilo que eles foram chamados para trazer. Por quê? Eles não trazem só uma mensagem para o seu tempo, trazem uma mensagem para o nosso tempo também. Jesus, quando foi pregar, usou a lei, usou os profetas, ele mesmo tocou nesse assunto. Os discípulos não tinham Bíblia, o Novo Testamento não estava escrito, eles estavam vivendo o Novo Testamento. Então, no que eles se apegavam para pregar o Evangelho de Jesus? Aquilo em que Jesus se apegava. Ele se apegava no quê? No que os profetas disseram e na lei do Senhor. Beleza? Então, fica aqui a dica para a gente entender melhor esse assunto. Beleza? Seguindo aqui. Então, Jerusalém, como eu disse, é um lugar importante e que revela muito além de um aspecto geográfico, de uma questão ali material, revela para a gente uma relação de Deus, a maneira como Deus vem se relacionando, tá? Então a gente consegue olhar para Jerusalém, com a fala de Deus a respeito de Jerusalém. A gente inclusive vai ler até um texto aqui onde Deus fala para Jerusalém, e se referindo a ela como uma pessoa, tá? E aí dessa forma a gente consegue compreender que Deus está usando Jerusalém como símbolo para a gente poder entender a mensagem que Ele quer deixar para nós, beleza? Eu poderia dizer mais coisas, só que o foco não é de fato Jerusalém histórica ou Jerusalém arqueológica, até porque não tenho conhecimento para isso. Mas a gente vai até alguns pontos bem específicos aqui sobre a nossa Jerusalém, antes da gente começar a falar das portas, tá? Vamos ver o que está escrito lá em Salmo 122? Vamos lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Olha que coisa linda, né? O salmista aqui falando para a gente de algo muito profundo, desse entendimento de que Jerusalém, é algo muito importante do ponto de vista de Deus, inclusive para nos demonstrar quem Ele é. Dita como a cidade do rei, a cidade santa, como eu grifei aí. A gente começa a ver ali, né? Olha, quem deseja a sua paz, né? E a gente sabe que tem muita gente perdida nesse sentido de paz, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. E eu vou ser bem curto e grosso aqui. Nós não esperamos paz oriunda dos governos. Não existe uma política no mundo que trará paz de verdade, tá? Você não pode estar contente aí na sua casa, você que decidiu trilhar o caminho do Senhor, que decidiu ser um discípulo de Jesus, você não pode se achar confortável aí na sua casa porque está dando tudo certo para você, né? Você conseguiu aquele emprego que queria, você está morando onde você queria morar, você está fazendo o que queria fazer, então para você está tudo bem, cara, vamos orar para que Deus mantenha isso e tal.
Só que enquanto você está desfrutando disso, crianças estão sendo estupradas. Tem um monte de gente sendo violentada, não só sexualmente, mas financeiramente, cara. O poder está sendo usado para destruir vidas, entendeu? Então assim, nós que temos o Espírito do Senhor, né, que damos lugar, né, a Ele, ou seja, a gente deixa com que Ele trabalhe na nossa vida, a gente não pode se contentar com esse mundo, porque não foi Ele que foi prometido para nós. A nossa esperança está no retorno do nosso Senhor, porque nós seremos transformados para viver numa terra de paz, aí sim, de verdadeira paz. Então, não oraremos pela paz? Oraremos pelos governos, oraremos para que Deus faça a sua vontade, sabendo que a vontade do Senhor é que se cumpra todas as suas profecias, tudo aquilo que Ele profetizou para o seu povo, tudo aquilo que Ele demandou para o seu povo, vai se cumprir. E a nossa esperança está nisso, nessa verdadeira paz. Amém? E aí Jerusalém aqui está sendo usada para a gente, como eu disse, como um símbolo, para que nós entendamos o significado do relacionamento de Deus com a gente. Tá bom? Vamos para mais uma leitura? Lá em 2 Crônicas 7,16 diz assim, ó: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Olha que coisa linda. Será que o Senhor está falando de minha casa? Será que o Senhor está falando no sentido de morada? Então ali era a casa de Deus e nada de ruim podia acontecer com a cidade de Jerusalém? Eu acho que não é isso, né? A Bíblia nos demonstra que não é isso. Jerusalém já foi destruída e reconstruída várias vezes. Onde estava o templo do Senhor, né? Pelo menos visivelmente está lá um templo que não é do Senhor. Então não era disso que o Senhor estava falando, mas Deus estava falando das promessas muito mais profundas do que essas coisas visíveis que a gente pode ter acesso. Ele estava falando de coisas muito mais densas, né? Que revelam o seu plano redentor, um plano relacional. Ou seja, Jerusalém está sendo usada para a gente para demonstrar que o que é importante para o Senhor precisa ser levado a sério. E a gente vai entender, e eu estou dizendo isso por quê? Porque é só coisa física. Vou tocar bastante nessa tecla, tá? Não é a coisa física, tá? A igreja não é uma instituição de paredes, de CNPJ. Isso faz parte do contexto onde a gente vive, é o contexto social. A gente quer fazer tudo dentro da lei, tudo dentro do que demanda a lei, né? Enquanto isso for possível. Então a gente vai lá, vai se registrar, vai ter prédio para estudar, para se reunir, da maneira que for, tá? A igreja do Senhor vai se reunir, ela vai acontecer, mas ela não é a instituição, ela não é o prédio, ela não é aquela forma, né? Muito pelo contrário, a essência da igreja é o Espírito de Deus, são os planos do Senhor e as pessoas que nela congregam, beleza? De fato é isso. A gente fala um pouco melhor disso em outro momento, tá? Então vamos lá. Então Deus está tratando ali que é minha casa e tal. Então o que ele está dizendo? Quando Jesus vai falar para a gente, fala: ó, eis que estou à porta e bato, eis que se abrir a porta, entrarei e farei morada. É nesse sentido que Deus está falando, tá? Aqui é minha casa, tá? Aqui é onde eu moro, né? Aqui é onde eu vivo. Mas aqui nesses muros não, senão ela não teria sido destruída, tá? Inclusive no contexto das 12 portas, a gente vai falar de uma Jerusalém que está vindo de uma destruição absurda, de uma assolação tremenda, provavelmente um dos momentos mais tristes, mais complexos da história do povo de Israel, tá? Então vou tocar muito nessa tecla aqui, vocês por favor não me achem chato, mas não se trata dessas estruturas visíveis, tá? Tá muito além disso. Então quando você olha para a sua igreja, né, com esse ar-condicionado, com essa estrutura, com um telão para você acompanhar a música, com a música legal, com bons instrumentos, com essa estrutura toda, você tem que pensar que a igreja também era aquelas pessoas sendo perseguidas, morrendo ali, sendo açoitadas, apedrejadas, cortado cabeça, passando vergonha, tá? Então a igreja não é a coisa visível, mas é aquilo que não se vê, mas que se sente, tá? Então vamos lá.
Vamos para mais uma leitura, tá? Agora a gente vai ler Isaías 54. É um texto longo, tenha paciência, vamos ler ele todo. Para a gente ver aqui, ó, a gente vai perceber que o Senhor fala para Jerusalém e fala com Jerusalém como se ela fosse uma pessoa, tá? Fala ali como se fosse alguém. Por quê? Está revelando que ele usa Jerusalém para demonstrar para a gente as promessas que ele está fazendo para o povo dele, que é o corpo dele, amém? Isso não estava plenamente revelado ainda no Antigo Testamento. Vamos chamar de Antigo Testamento, né? Porque para mim não tem nada de antigo, tá? Você lê a lei, você lê ali tudo que foi escrito, deixado para a gente, está muito atual, tá bom? É muito atual, mas no sentido de que isso foi um preparo para que fosse revelado plenamente em Cristo, tá? Vamos lá para a leitura. Canta alegremente, ó estéril, porque não destes a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o teu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Tu, oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com todo o ornamento, e te fundarei sobre as safiras, e farei os teus vitrais de rubis, e as tuas portas de carbúnculos, e todos os seus termos de pedras aprazíveis. E todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás estabelecida, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se ajuntar contra ti, cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Olha que coisa maravilhosa, um texto que revela para a gente muitos aspectos, em muitos sentidos, tá? Mas a gente vai se até o fato de que o Senhor está se referindo a Jerusalém aqui como uma pessoa, né? Fala, ó, você, mulher estéril e tudo mais. Todo esse texto tem muito significado, tá? A gente não vai se apegar a isso agora, mas tem muito significado, tá falando de muitas dispensações aí, de muitas coisas acontecendo, mas a gente agora nesse momento só vai se apegar ao fato de que Jerusalém é esse símbolo, é esse modelo, esse alguém, vamos dizer que entre aspas, com quem Deus se relaciona, com quem Ele conversa,
mas na verdade nos instruindo a como se relacionar com Ele, tá bom? Vamos passar para o próximo tópico. Seguindo aqui, a gente tem que entender o contexto em que essas 12 portas estão inseridas, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar agora a olhar para Jerusalém, mas nos colocando nela, tá? Então seremos nós, a Jerusalém que precisa de reparos. E se a gente não está desolado e completamente destruído, que a gente faça pelo menos manutenção na nossa vida. Então estudar esses aspectos das 12 portas vai nos ajudar a fazer uma manutenção da nossa saúde mesmo vital, da nossa saúde existencial, do ponto de vista não unicamente espiritual, mas muito profundamente espiritual. Só que a gente vai falar de vários aspectos da nossa vida aqui, tudo bem? Primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse contexto: uma Jerusalém desconfigurada, beleza? Um lugar sem identidade, como já aconteceu algumas vezes com o povo de Deus, e acontece contigo, cara, acontece comigo, tá? Em algum momento a gente fica perdido, por N motivos a gente acaba abrindo mão de coisas que são importantes pra gente. A gente começa a abrir mão de valores importantes pra gente, porque a gente quer caber dentro de algum contexto, a gente quer, enfim, fazer N coisas, e por conta disso a gente se desconfigura. E era como Jerusalém estava, tá? Estava destruída. Vamos lá. Física e moralmente abalada. Às vezes a gente não está assim também? A gente está fisicamente abalado, mas muito mais profundo do que isso, moralmente abalado. Tem alguns momentos na nossa vida, eu posso dizer, cara, por experiência própria, que a gente chega a fazer questionamentos assim: caramba, cara, será que Deus não está me vendo? Será que está acontecendo? Mas muito distante, cara, de vir aqui para você tratar do assunto da sua vida como num aspecto de autoajuda, tipo assim, não, cara, você está aí, as pessoas... Não, a gente está fazendo uma leitura intrínseca, tá? A gente está fazendo uma leitura pessoal, uma leitura para dentro, colocando a gente como um fator decisivo em tudo aquilo que deu errado na nossa vida também, tá? Então, duas coisas que a gente precisa separar: o que Deus está permitindo acontecer para que seja manifesto na nossa vida, para que se manifeste, né, na nossa vida plenamente aquilo que Ele nos chamou a fazer, beleza? E aquilo, cara, que é simplesmente resultado do monte de escolha errada que a gente fez, tá? De coisas que a gente não ponderou bem, de coisas que a gente não se preparou bem, tá? Então a gente está falando de uma Jerusalém que foi muito avisada pelo Senhor, tá? Deus avisou várias coisas para eles. Profetas foram levantados. Então vinha rei fazer a vontade do Senhor, vinha rei não fazer a vontade do Senhor, ficava aquele balaio ali, aquela coisa sem equilíbrio, o Senhor dando os avisos, e cara, o povo não obedecia, cara. Estava precisando de Deus, corria para Deus. Não estava precisando de Deus, queria viver a vida como queria viver. Quantas pessoas você conhece, de repente você mesmo já não fez isso, que está lá no caminho do Senhor, está lá servindo a Deus na sua comunidade, ali, congregando com os irmãos e tal, tá tudo bem. E de repente, cara, se resolve. Muitas das vezes acontece, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu contigo, mas a gente fica triste com alguma situação da nossa vida, ou até com alguma coisa mesmo da igreja, assim, onde a gente congrega e tal. Não sei como é que você congrega aí, né? Não estou aqui para fazer defesa ou ataque a modelos de congregação, mas assim, não existe igreja sozinha, né? Não é só um dedo andando por aí que é um corpo. Então, quem é de Cristo está congregado, amém? Então, assim, e a primeira coisa que a gente faz é atacar a figura física que representa o Senhor. Isso aconteceu muito com Jerusalém, tá? Então ela era atacada, né? O conceito era destruir aquilo ali, para destruir, na verdade, aquilo que estava por trás de Jerusalém, por trás daquela estrutura, que era a existência, a manifestação e a proteção do Deus soberano. Então, assim, eu imagino que os reis, né, a gente sabe mais ou menos assim da história, vai acompanhando, vai lendo, tal, faz uma conexão, até para poder pegar esses textos e entender muito bem em que momento da história está concentrado nessas coisas, porque
Existem algumas figuras históricas muito importantes se destacando nesse momento, né, da história do povo de Israel. Então, assim, quando a gente faz essas conexões, cara, a gente começa a entender que o que está sendo atacado não é só a coisa física, mas o que ela representa. Então, às vezes, a gente está com raiva de alguma coisa da nossa vida, no fundo a gente está culpando o Senhor, tá culpando o fato de ter fé, tá com raiva de acreditar e não ver aquela coisa manifesta. A gente quer dar o golpe naquilo que a gente vê. A gente ofende o irmão, a gente ofende o amigo, a gente faz as piores coisas e quer ofender a igreja, cara, porque ela representa fisicamente quem Deus é, e Deus é invisível, então você ataca aquilo que é visível. E aí a pessoa tá lá, tá tudo bem, quando ela sai, ela quer aloprar, meu irmão, ela faz tudo que ela não podia fazer, mas na verdade ela sempre pôde fazer, né? A gente pode fazer qualquer coisa, só que a gente leva cativo as emoções e os sentimentos para Cristo, para que a gente possa equilibrar as nossas ações. Então essa pessoa que está achando que ela que ela tomou uma grande decisão da vida dela, que agora ela está vivendo do jeito que ela quer, na verdade, cara, ela foi entregue aos seus pecados. A Bíblia fala que o Senhor os entrega às suas concupiscências. Eles são entregues ao pecado. Eles não estão deixando, não estão escolhendo, agora eu vou fazer isso da minha vida. Não, vocês foram entregues, tá? Então, assim, vamos nos colocar aqui no lugar da Jerusalém, que está desconfigurada, que está moralmente abalada. De repente não é o seu momento agora, tá? Não, cara, agora eu tô firme, eu tô legal, tô estudando a palavra, tô praticando da melhor maneira possível. Não somos santos do pau oco, nós não somos essas figuras, né, etéreas, né? Cara, nós cometemos erros o tempo inteiro, mas é uma luta pra gente. Isso pra gente é uma luta. E não é uma luta identitária, tá? Não é uma luta onde a gente está buscando entender quem nós somos. Pelo contrário, por entender quem nós somos, a gente gerencia nossos sentimentos, como eu falei, entregamos para o Senhor, para que a gente possa manifestar o fruto do Espírito. Não tem como manifestar o fruto do Espírito sem decidir alimentar as coisas do Espírito, se alimentar das coisas do Espírito para manifestar as coisas do Espírito. Nessa luta de carne e espírito, de vez em quando a gente vai dar lugar à carne, a gente vai cair. Então aqui não é papo de crentalhão, não existe isso na Escritura, então também não vou falar disso. O que existe é um monte de gente, cara, que olhou para Cristo e pensou, velho, eu quero viver assim, beleza? Eu quero viver como Ele ensinou, eu quero esse exemplo. Nossos irmãos nos servem também como exemplo, mas como Paulo falou, né? Me imita no que eu imitei Cristo. Então, se tem alguém que você admira, cara, você tem que colocar um limite para essa sua admiração, tá? Você tem que admirar até onde ele imita Cristo, não o homem, não aquilo que você acha que ele é capaz de fazer, porque quem está em Cristo entende que não é capaz de fazer nada. Eu, por exemplo, só consigo trazer esse estudo aqui para vocês, falar dessas coisas porque o Espírito de Deus me move. Da minha própria consciência, da minha própria inteligência, o que eu consigo fazer é nada mesmo, é nada. Vamos seguindo aqui. E outra coisa muito importante no contexto da história aqui, ó, urgência de se edificar não apenas a cidade, mas o coração do povo. Isso aqui é importante, porque alguns profetas, né, alguns homens de Deus que foram até levantados para trazer essa restauração para Jerusalém, estavam errando em alguns pontos, entendeu? Tinha gente se preocupando tanto com a estrutura, com aquilo que precisava ficar visível, que estava esquecendo da essência, beleza? Então o nosso ponto aqui é resgatar a nossa essência de povo de Deus, cara. Ah, mas eu não preciso resgatar não, pô, eu sou povo de Deus. Se você está no momento forte, cara, pega esse estudo aqui e manda para alguém que você entenda que está capengando na fé, que está um pouco fraco, beleza? Para quê? Para que a gente possa se ajudar mutuamente, cara. É o nosso papel, receber do Senhor, como está escrito na palavra. Nós somos consolados para consolar, beleza? Nós temos essa urgência de não apenas parecer crente, de não apenas parecer filho de Deus, de não apenas parecer pessoas que se importam com as coisas de Deus, mas que o nosso coração verdadeiramente seja dele, beleza? Então,
essas 12 portas vai nos revelar uma coisa muito interessante sobre a reconstrução da cidade. Nós sabemos que Neemias foi para lá reconstruir o muro de Jerusalém, né? De fato, o objetivo era levantar Jerusalém de novo, mas a cidade não podia ser levantada sem antes ter suas defesas erguidas. Então ele foi lá para levantar esses muros, e as portas estão nos muros. Então, quando a gente está falando de defesa de quem nós somos, né, das nossas defesas da fé, a gente vai ter que lidar com essas portas, porque são pelas portas que entram e saem as coisas, né? E quando a gente for pegando aqui porta por porta, a gente vai entender um pouco do que isso significa, de cada área da nossa vida que a gente vai abrir ou fechar a porta, e como é que a gente vai fazer a manutenção disso. Então, ó, vamos fazer aqui uma revisão. A gente está falando de uma Jerusalém desconfigurada, que está física e moralmente abalada, e que tem uma urgência gigante, não apenas para se erguer, não apenas para parecer uma coisa, mas para ser algo. Amém? Vamos continuar. Esse trabalho de reconstrução já tinha começado antes com Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias e alguns outros, beleza? Eu falei que a gente ia se centrar no texto de Neemias, mas está correndo aqui uma história muito interessante, muito complexa, né? De muitas figuras, mas o propósito é esse aí: levantar Jerusalém, erguer, relembrar o povo de quem ele era, instaurar de novo a adoração ao Senhor, que é essa luta constante, cara, que a gente tem por não se deixar levar. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. E é com esse cenário que Neemias recebe as notícias sobre Jerusalém de seu irmão Hanani. O rei da Pérsia lhe permite ir até Jerusalém. Então ele está muito bem lá. Ele é um cara muito importante para esse rei, para esse império, né? Muito próximo, tanto que o rei ali olha para o semblante dele, né? Só quem sabe ler o semblante é quem se relaciona contigo, né? Lê, acha triste, olha para ele assim, pô, acha triste, cara, o que está acontecendo? Ele fala, pô, recebi a notícia do meu irmão, Jerusalém está destruído, cara. E aí o rei fala, cara, vai lá, reconstrói a cidade, toma aqui, ó, o decreto, pode pegar material, decreto não, é um documento, né, que permitia ele pegar material onde é que fosse, ele ia ser servido para poder fazer essa reconstrução. Foi um negócio assim muito interessante. Aqui a gente já conseguiu tirar alguns aspectos aqui messiânicos aqui, entendeu? De alguém chamado para fazer uma obra de reedificação, e aí um rei, né, que dá poder para ele fazer isso. A gente já podia fazer já uma dessa interpretada aqui, mas vamos voltar pro nosso foco aqui. Então vamos lá. Falar um pouco mais lá, ó. Restaurando as 12 portas de Jerusalém. Então, restauração. Eu vou deixar essas passagens aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem. Qualquer coisa, avisa aí nos comentários, que eu deixo grifado aí na descrição. Então, coisas que a gente vai lidar nessa questão das 12 portas de Jerusalém. A primeira coisa é a restauração. É a gente pegar tudo aquilo que não está bem e começar a restaurar isso, começar a tratar disso, beleza? O segundo ponto é o avivamento, que não se trata de levantar a mão e ficar chorando e rindo por causa de um grupo, de uma sequência de acordes bem escolhida, por causa de um arranjo bem feito, por causa de palavras que são colocadas de forma veludada para tocar o seu coraçãozinho, entendeu? A gente está falando de avivamento, que leva a gente para o arrependimento do pecado, beleza? Que inclusive é o próximo ponto aqui, ó. Quando há restauração, há avivamento, porque não tem como você restaurar aquilo com o qual você não se identifica. O que você restaura, você tem um ponto onde você pode olhar e caramba, isso aqui é o certo, você precisa voltar para esse ponto. Por isso que a gente restaura, né? Como é que eu sei que uma coisa está quebrada? Eu preciso ter a ideia dela inteira. Então, se eu sei como ela é inteira, eu estou vendo ela quebrada, eu preciso voltar para aquele ponto de inteiro. Nisso que a gente está fazendo a restauração da nossa vida, a gente se aviva, porque a gente se apega ao Senhor. E nisso que a gente se apega ao Senhor, meu irmão, não tem como conviver com o pecado, a gente se arrepende do pecado, beleza? Então esses são os pontos da restauração. Então, ó, o que a gente vê
nas 12 portas de Jerusalém, que a gente vê inclusive desde a criação do mundo, tá? Organização, propósito e santificação. Então, quando a gente pega lá Gênesis 1 e começa a ler, você vê que Deus organiza tudo. Ele dá propósito a cada coisa e ele santifica. Como é que ele santifica? Botando cada coisa no seu lugar. E é isso que a gente faz. Nos entendemos como filhos de Deus. E a nossa santificação é se portar como tal. Beleza? Não é pagar de santinho, de perfeito, porque nós não somos ainda. Um dia nós seremos restaurados e estaremos fora da influência do mal. Mas até lá, a gente luta para se santificar. Beleza? Vamos lá. E finalmente a gente vai para a primeira porta. Falei pra caramba. O pessoal já estava assim, meu irmão, tu falou que era 12 portas, tá falando um monte de coisa, eu não tô vendo porta nenhuma. Então vamos lá. A primeira porta, e uma das mais importantes, né? De cara, a primeira porta, que está descrita lá em Neemias 3:1. Vamos ler? E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes. Edificaram a porta do gado, a qual consagraram, e levantaram as suas portas, e até a torre de Meá consagraram, e até a torre de Hananel. Existem coisas muito profundas nesse texto. Vamos lá? Primeiro, essa é a única porta que foi consagrada, e existe um motivo para isso. O motivo é que essa porta das ovelhas, ou porta do gado, depende da sua tradução, ela levava, por onde passavam os animais que iam ser usados nos sacrifícios lá no templo. Então era muito importante. E a gente sabe que quem passa, quais eram os animais usados para o sacrifício? Os animais perfeitos, né? Então a gente já começa a ter entendimento disso. O segundo ponto, que esse sumo sacerdote aqui, ele simboliza Cristo. Vamos entender por quê? Vamos lá, em João 7:9. Assim, ó. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, Jesus conhecia a estrutura de Jerusalém antiga. Amém? Ele conhecia muito bem a estrutura de Jerusalém. Então ele está falando, sabe a porta das ovelhas, por onde passam aqueles que foram escolhidos, aqueles que foram separados para fazer a obra do Senhor, né, para se sacrificar pelo reino? Eu sou essa porta. Então ele usa isso como referência. Então não é só um texto, não é uma coisa que está só jogada ali. Caramba, cara, tu tava com tempo mesmo, hein? Tu olhou, tu viu, caçou umas portas aí para falar de porta. Não, cara, isso aqui é importante. Quando você olha para Nova Jerusalém, tem 12 portas lá também, 12 colunas. Existem significados que Deus pega pra gente poder, caramba, ir se aprofundando. Lembra lá de Ezequiel? Você vai, as águas primeiro bate aqui nos artérios, depois você vai afundando nas águas, porque são águas mais profundas, cara. Ou seja, quanto mais você busca do Senhor, mais você se aprofunda, mais Ele demonstra algo. Isso aconteceu com a gente como povo de Deus. Se você pegar alguns séculos atrás, a galera não tinha compreensão da Bíblia que nós temos hoje, porque não tinha como fazer comparação. De repente eu posso estar errado, alguém me corrige se eu estiver errado, mas se você voltar algumas centenas de anos, tem texto aqui que pareceria puro mito, entendeu? E a arqueologia surgiu, eu acredito piamente, né, que para manifestar a vontade do Senhor de que nós pudéssemos ter confirmação de algumas coisas, essa geração, né, a qual eu pertenço, pudesse ter essas confirmações, sabe? Eu me sinto muito privilegiado, por isso que eu falo assim, né, de viver num tempo onde eu posso estudar a palavra e fazer essas conexões. Então você vivia um tempo onde você, cara, não tinha como provar. De repente começa a minha arqueologia, começa a levantar a cidade para tudo quanto é lado. E aí tem até uma coisa que eu brinquei esses dias com a minha esposa, que eu falei com ela assim, cara, sabe quando Jesus está entrando na cidade e alguém fala para ele, pô, cala a boca dos teus discípulos? Ele fala, se eu calar a boca deles, as pedras clamarão? Então eu levei por esse lado, sabe?
da arqueologia, de levantar, cara, e essas estruturas dando testemunho da história, cara. Sabe? Tinha um monte de coisa na própria Jerusalém que estava enterrado. Os caras começaram a brotar, caramba, isso aqui, ó, é o que diz aquele texto, é o que diz o outro texto. Acharam artefatos aqui, cidades ali, caramba, era o que dizia tal texto. Entende? Então, assim, claro que tem alguns significados ali, mas eu tô adicionando esse significado, né? Tipo, de que, cara, tudo isso dá glória a Deus, demonstrando que, na verdade, a gente vive uma verdade, uma ciência perfeita. Primeiro porque ela aponta para algo que, quando você coloca em prática, cara, é exato, entendeu? Você vive aquilo ali, né? E outra, porque demonstra pra gente, cara, que existe um propósito muito profundo no nosso existir, tá bom? Então a gente já está começando aqui a entender como que essas portas têm relação com a nossa vida. Aqui, a primeira porta de cara já vem no peito. Jesus, cara, nós precisamos de Jesus, cara. Ele precisa ser o centro da nossa vida, ele precisa ser o ponto pelo qual a gente se orienta para caminhar, ele é o nosso norte, beleza? É tudo sobre ele, está nele. Antes de tudo ser fundado, ele já se deu por nós. A gente já estava no coração de Deus, a gente já estava no coração dele, beleza? E ele já tinha se dado por nós. É uma coisa muito linda, muito bonita. E a primeira coisa que a gente precisa, cara, para restaurar essas portas, para ter uma manutenção da nossa vida, para que a gente possa ter plenitude, entender os planos de Deus e viver as coisas de Deus pra gente, é que nós precisamos de Jesus, beleza? E olha que coisa mais interessante também, ó. Eliasibe significa Deus restaura, e era um descendente de Davi, assim como Jesus. Ou seja, Eliasibe, que é o sumo sacerdote aqui no texto, é um descendente de Davi e já aponta para Jesus, sumo sacerdote, vindo de Davi, beleza? Da linhagem de Davi. E Hananel, que significa Deus tem favorecido. Então é isso. A gente vai ficar por aqui hoje. Já tem muito texto. Os outros vídeos não vão ser tão longos, tá? Prometo, porque não vai ter essa introdução toda. A gente falou um pouco de Jerusalém, a gente falou do contexto. E aqui a gente abordou o primeiro aspecto, a primeira porta da nossa vida que precisa ser restaurada. Quando a gente pensa em edificar os muros, quando a gente pensa em demonstrar que nós somos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter Jesus, é passar por essa porta onde o sumo sacerdote vai preparar a gente para que a gente sirva ao reino, beleza? Cara, que Deus tenha te abençoado até aqui. Se você achou que faltou alguma coisa, comenta aí, cara, me fala, eu melhoro da próxima vez. Se a dinâmica não está te ajudando a compreender o texto, tu me avisa aí embaixo, fala comigo, porque o intuito do vídeo é te ajudar, assim como eu fui ajudado por muita gente que me discipulou de forma direta ou indireta, de gente que falou da palavra, que gravaram vídeos, que gravaram mensagens. Essas mensagens me alcançaram e pela boa didática deles eu consegui compreender o texto e fui subindo e crescendo na minha compreensão do texto bíblico, beleza? Então me diz aí se o vídeo precisa melhorar, tu me avisa, cara, e eu mudo aqui, a gente muda a dinâmica, vê alguma coisa melhor, tá bom? Fique com Deus e até a próxima.